A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo. Está começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Já vou pedir aqui os irmãos para fazer aqueles 3C que o pastor Josias sempre comenta. Compartilha, comenta, curte. Deixa aqui nos comentários do YouTube mesmo, da onde que os irmãos estão nos assistindo, se é pelo YouTube, se você está nos assistindo pela TV Manaim, entra também no canal do YouTube. Se ainda não se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, aproveite, se inscreva, curte não só este programa, como também outros conteúdos que é passado. Eu tenho certeza que os irmãos vão receber uma grande bênção. E hoje o tema do nosso episódio será sobre o louvor Buscar-te-ei, o louvor que foi entoado no seminário de grupo de louvor, uma bênção. Estamos relembrando, alguns louvores, trazendo esses marcos antigos, a qual nós temos vivido isso na EBD, temos vivido isso diariamente nas nossas igrejas. E este louvor eu tenho certeza que, como um tempo atrás, na minha juventude, um pouquinho mais nova, não vou falar muito não para não revelar a idade, mas me fez lembrar daquela época, e eu tenho certeza que foi uma bênção tanto para mim quanto para os irmãos, como para toda a equipe. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este louvor. Vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco. Amable, a paz do Senhor, seja bem-vinda novamente. A paz do Senhor, Priscila. A paz do Senhor, os irmãos. Amém, Alain, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, irmãos. Amém, glória a Deus. E aí nós vamos começar a falar sobre esse louvor Buscar-te-ei. Mas uma coisa antes de nós começarmos a falar sobre os estrofes, o coro, vou pedir o Alain já para trazer para a gente uma parte do próprio seminário, que a Patrícia ali explicando, que foi uma fala tão necessária dela para o grupo de louvor, que se encaixa perfeitamente. Nos ajudou, né? Nos ajudou muito, que se encaixa perfeitamente para nós, somos intérpretes. Sim. Que ela foi trazendo o louvor e aí ela foi explicando, porque primeiro a orientação foi que o grupo de louvor deveria entender a letra e sentir aquilo ali, né? Ela traz para a gente um pouco sobre isso. Uma expressão que é muito usada na obra é que o louvor é a expressão de uma alma remida. E os louvores eles são frutos de uma experiência com o Senhor, né? Servos que passaram por um momento de luta, de prova, mas eles estiveram com o consolo do Espírito Santo. E hoje a gente recebe essa mesma bênção quando a gente escuta, quando a gente canta esses louvores, do que os irmãos vivenciaram. E quando a gente pega um seminário de louvor, não é somente poder preparar a técnica. Os irmãos têm a preocupação de passar o conteúdo doutrinário, aquilo que foi a experiência que marcou aquele louvor. Isso são nos momentos antecedentes ao seminário, no período de ensaio, mas também lá no Manaim, né? E a gente vivenciou isso, porque o seminário começou na sexta-feira e essa primeira parte foi para isso. E ao longo da gravação dos louvores, dos preparos, a irmã que estava conduzindo, a Patrícia, ela colocou esses pontos-chave, né? E logo no início do louvor, trata-se de um reconhecimento, né? Do que o Senhor fez e que o Senhor tem feito na vida do servo que teve relação e nas nossas vidas também, né? Então, assim, já começa com um sentimento de reconhecimento, mas pode trazer também um sentimento de gratidão, de Senhor, eu sei que o Senhor tem feito, que o Senhor tem cuidado de mim, das minhas lágrimas, né? Então, assim, ao longo de todo louvor tem isso, né? E depois parte para um momento de súplica, né? De pedido de ajuda do Senhor novamente. Ela deixou isso bem claro ao longo do louvor e traz essa experiência. E isso auxilia para a gente poder também, na interpretação, de trazer este sentimento ao longo das expressões não manuais, né? Não é só fazer palavras sinal, né? Tristeza, não, mas o sentimento de gratidão, de tristeza, um sentimento de que, assim, eu estou passando um momento muito difícil de prova, e aí eu abaixo os ombros, né? Como se tivesse carregado um peso, né? No começo, um sentimento de alegria, de se voltar para o Senhor em gratidão, em reconhecimento ao Senhor. Você ia falar algo? Então, e isso, a Libras, ela mostra muito, muito bem, mais do que as línguas orais, porque nós usamos o corpo, né? Sem muito exagero, mas a gente, né, igual que o Alan, ele falou, não só os ombros,
Mas o rosto, assim, sabe? Ó Senhor, as minhas lágrimas eu já derramei. Então, é uma pessoa que já tem orado ao Senhor, né? Que está passando ali por um momento de luta. Então, assim, não fazer aquela expressão exagerada, mas mostrar no corpo, não só nas mãos, sabe? Isso que, né, do ombro, da expressão, às vezes, da boca, né, a gente precisa falar sobre a boca também, que a gente fica... Né? Então, assim, a boca, ela vai abaixar juntamente com o ombro, né? Os olhos, a nossa expressão, assim, sabe, da testa, né, de sofrimento. Então, o corpo, ele sofre junto, né, junto com o que você está dizendo ali. E você me fez lembrar até a parte que a Patrícia, ela falando assim, ó, aqui o louvor, ele é mais suave, né? É como uma oração. Aí no coro, quando os instrumentos, né, busca artieio, é uma afirmação, né, vai crescendo. E na Libras também nós temos essa mesma expressão, né? É uma certeza, ó Senhor, um choro, eu sei que o Senhor recolheu minhas lágrimas, né? Uma gratidão, eu sei, porque é rei, nada vai faltar. Então, a gente confessa isso, mas depois busca artieis. É uma confirmação, né? A gente traz isso nas expressões. Patrícia, ela usou a expressão, é uma tomada de decisão, né? Eu sei que eu estou passando, que o Senhor me abençoou, estou passando disse, mas o que eu vou fazer? É nos teus braços, Senhor. Eu vou correr para ti, Senhor. Glória e aí você muda a expressão, você está aqui, ó, eu estou cansado, o Senhor me ajudou no passado, eu sei. Mas agora eu vou voltar. Um momento decisivo. Aí, eu vou buscar o Senhor, né? Isso. Muda a posição do ombro, já te do segue, corpo. Isso aí. Ó, eu vou resolver minha vida. Ou se você estiver aqui, você pode se inclinar para o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Né, Exatamente. Também. E aí, vamos à letra agora? Vamos. Vamos. Porque nós já falamos várias partes dela, né? E vamos tentar trazer aqui da melhor forma possível os sinais que melhor vai se encaixar. Então, já começa com uma súplica. Senhor, ó Senhor. Ó Senhor. Só esse ó Senhor, e a gente não vai fazer só. Não. Não dá, né? Senhor. Não. E nem eu olhando para frente, né? Eu tô olhando para o surdo, assim, eu tô só... falando com quem? Eu tô falando pro pro surdo e pro Senhor. Exatamente. Senhor. Exatamente. Então, eu tô falando, então, ó Senhor, eu não preciso nem fazer o Senhor. Se eu olho para cima, eu faço assim. Eu faço... É um ó Senhor, por favor. Ó Senhor, eu tô pedindo. Ó Senhor. E se eu olhar, né? Assim, o olhar, ele é decisivo, assim, na Libras. Eu olhar, né? Em direção sem fazer. Exatamente. Não é o sinal de meu, gente. Eu tô falando com o Senhor. Minhas lágrimas já... É. Porque é o começo de uma expressão que vai trazer... Ó Senhor. Ó Senhor. Uma expressão. Ó Senhor. É uma expressão. Tipo, olha para você e fala... Tô aqui. Então, minhas lágrimas já derramei. E aí, é uma coisa que a Amable trouxe. Ela já está derramando essa lágrima, né? Então, assim, Senhor, já tô aqui. É uma súplica. Ó, já derramei. Então, o choro, pode fazer. Choro. Tem gente que faz choro assim, né? Eu faço muito assim. Porque como a gente chora, a gente não chora muito, não. A gente chora bastante, graças a Deus. Então, não é um chorinho, né? Então, não é um chorinho só. Então, é um choro. E não é um chorinho sorrindo, igual eu tô sorrindo. Não é. Então, é trazer essa súplica, essa oração de lamentação, vamos colocar assim. Então, de contrito, né? Então, já chorei, você pode... E aí, uma coisa que dá para... Os irmãos pensam comigo aqui, dá para a gente acrescentar o ajoelhar, Com certeza. o se humilhar, Com né? certeza. Então, a gente consegue trazer esses elementos que na letra não fala, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Mas como a gente ora? Como é que a gente ora? Deitado na cama? Eu sei que acontece. Mas, assim, a posição do servo, né? É de joelho. Exatamente. Você vai falar algo? É porque a gente tem que entender que, assim, a gente enfatiza isso muito, mas isso a gente vivencia quando a gente tem contato com o surdo, que o surdo é visual, né? Se você fala bem assim, me empresta a sua Bíblia. E aí, muitos surdos falam assim, palavra de Deus. Aí fala assim, o livro que está embaixo do braço. Muito surdo usa essa expressão, né? Bíblia é isso aqui, né? Então, assim, a gente contou a experiência no outro programa do surdo que não conhecia língua de sinais. E aí, ele não conhecia que isso aqui era Deus. Como é que a gente fazia, ó? Que ele olha do alto, né?
E aí ele entendia que é Deus que está falando com ele. E aí, nesse sentido, também se aplica, né? Como os irmãos enfatizaram, o outro louvor, que é sobre levantar o rosto, aí se aplica. Você olha para o Senhor. Não olhe para os seus problemas, não. Olha o que você está vivendo agora, não. Olha para o Senhor, né? Eleva meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Então, as minhas lágrimas já derramei. Então, já falei tudo isso. Ó. Eu já ajoelhei, eu já orei, já olhei para cima, por favor, já chorei um monte, já chorei um monte. E aí, tu colheste porque sei que tu és rei, e nunca nada há de me faltar. E aí, uma coisa interessante que nós estávamos estudando, foi até a Vanessa, ela falou bem assim, por que que neste louvor fala sobre o colher e não o enxugar? Colher é diferente de enxugar. Enxugar, enxuguei, colheu, a lágrima está aqui, ó, e levou. Não cai no chão. Não cai, não foi passado para cima, não foi, tem gente que enxuga assim, né? Eu acho chique, eu acho chique quem enxuga assim, só te... Acho super chique, mas por que essa diferença entre o colher e o enxugar? Sim. E aí? Porque, assim, o Senhor, a palavra fala que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas isso a gente vê lá em Apocalipse. Mas isso é a ação do Senhor também. Mas especificamente nessa experiência deste louvor, é o que está na palavra do Senhor em Salmo. Que ele fala bem assim, ó, nas minhas tribulações, por acaso o Senhor não recolhe minhas lágrimas e leva para o livro da vida? Ou seja, o Senhor está contabilizando as nossas provas e as nossas tribulações. E o Senhor não se esqueceu. Então, a nossa lágrima, nosso choro, a nossa súplica, o Senhor está recebendo, o Senhor está aceitando, né? A minha vida, meus problemas, ó, o Senhor, Ele aceita. Ele está olhando para mim. E é a condição de a gente ter consciência que o Senhor está ao nosso lado. Estou passando por luta, por prova, mas o Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. E é até interessante uma coisa que vou voltar a falar sobre a Vanessa, que ela estava com a gente estudando, né? Ela não pôde estar hoje aqui, mas ela estava conosco. E ela falou bem assim, é interessante porque se ele está colhendo, é uma coisa contínua, porque ela ainda está passando por uma prova, né? E é diferente do enxugar. Quando ela mencionou em Apocalipse, que fala, quando o Senhor fala, né? E toda lágrima será enxugada, que está lá em Apocalipse, é uma vitória, porque já encerrou, acabou o período, né? Nós vivemos aqui, não, chegamos à eternidade. Então, quando o Senhor fala assim, enxugar, traz sentido de acabou. Agora é o momento do fim, esse período acabou, né? A gente lembra de Cantares, já fez nova todas as coisas, né? O lírio dos campos. Então, é essa diferença. E aqui é uma questão de buscar, porque depois no Cora ele fala sobre o primeiro amor, né? Sim. De voltar lá no primeiro amor. Mas vamos por partes, a gente vai chegar lá. Então, vou fazer aqui em Libras só para os irmãos pensar em alguns sinais. E aí os irmãos também me ajudem aqui, tá? Vamos lá. Então, é uma sequência. Lembrando de que essa frase toda que nós já falamos até aqui, ela é contínua. Então, eu vou voltar lá do começo. Ó Senhor, minhas lágrimas já derramei. Então, estou ajoelhando, eu estou falando, Senhor, ó, eu já chorei. Então, eu ajoelhada aqui, ó, já chorei. E tu colheste porque sei que tu és rei. Mas o Senhor, chorei aqui, ele veio, ele pode ter levado. A minha oração, ele percebeu. Ou a minha oração, ele viu, né? Então, porque essa lágrima aqui, até a palavra mesmo fala, né? Aquilo que a gente não consegue orar, o Espírito Santo vem e transforma tudo aquilo em gemidos inexprimidos. Isso. Então, as nossas lágrimas também são orações que a gente não consegue falar. Quantos momentos a gente só chora? Não consegue nem respirar, quanto mais falar algo, né? Mas o Espírito Santo, ele sabe. Então, por quê? Por que que colheste? Porque eu sei, né? Eu sei. Eu vou fazer fora, porque senão o meu óculos, ele pula longe. Então, eu sei, né, de que o Senhor, ele é rei, ou ele é rei também, e nunca nada há de me faltar. Então, vai me abençoar sempre. Aí ele fala, mas aí pode, não tem o sinal de nunca? Tem, nunca. Faltar nada? Pode. Mas qual é o contrário de nunca vai faltar? Ele sempre vai me abençoar, que é a promessa dele. Então, abençoar sempre vai. Porque ele é rei. Então, dá para fazer as duas? Dá, sim, né? Ou trocar, né, Priscila? Ou trocar. Ou eu falar assim, e não vai me faltar nada. E por quê? Porque eu sei que o Senhor é rei, é poderoso. Exatamente. Então não vai me faltar. Glória a Deus. E aí fala assim,
Senhor, sei que tu para mim tens a solução. Uhum. Sou fraco, mas seguro em tuas mãos. Me ajudas a caminhar. Em teus braços quero estar. E aí, vamos lá. Senhor, eu sei que tu para mim tens a solução. Solução do quê? Dos problemas, Dos né? problemas. Então, nós Que vamos... não está não tá explícito na explícito. frase, mas a gente sabe que existe, porque se tem uma solução, né? Exatamente. Esse louvor ele dá liberdade para a gente não ficar só no literal, de a gente usar os sinônimos, né? Sim. E aí a gente pode trazer a nossa experiência, por exemplo, para este louvor, né? Tem um classificador que a gente faz que é de problema e já muda para vitória já. Então, assim, pode ser usado também. Exatamente. Então, a gente traz a questão do problema, e sempre lembrando de direcional. Estou conversando com o Senhor, né? Então, problema, que aí está a questão de luta, né? Isso Aqui aí. da luta, pode fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3, pode fazer 4, Um monte. um monte. Ou a gente pode fazer assim também, né? De problema, aí fazer, Um monte de né? problema, Um monte de exatamente. problema. Então, que ele resolver, ele vai resolver. Então, vai acabar. Tem um sinal que a Mabel faz muito, que eu gosto muito, quando Deus vem, ele acaba com Isso tudo, aí. né? A gente pode usar porque o Senhor, ele é forte, então a gente pode usar esse sinal de força, que ele vem e derruba mesmo, né, as muralhas. Exatamente. Foi aqui. A Vanessa, ela fez um sinal nessa expressão que ela fez assim, ó. A mão de Deus, ela cobriu e já protegeu também, né? Ótimo. Que é estar nos braços do Senhor é isso, né? E aí você leva para perto do Senhor, que a mão do Senhor puxa para perto dele, né? Exatamente. Isso e tira da solidão. Isso é muito bom, esse recurso que foi usado na aplicação desse louvor. E aí, quando a gente fala no programa, né, a gente copia. A gente copia tudo. A gente viu algo, falou, Vou usar. claro, vou usar. É isso. Não ache que é tudo que sai da nossa cabeça, não, meus irmãos. A gente fica vendo vocês, a gente fica vendo os intérpretes, corpo. né? Todo mundo vivendo ali. O Senhor revela para um, a gente pega também e revela para outro. É isso. E assim nós vamos vivendo em comunhão. E aí fala, sou fraco, mas seguro em tuas mãos. Me ajudes a caminhar. Sou fraco, né? Vai continuar falando, eu sou fraco, seguro em tuas mãos. O que os irmãos poderiam dizer? Então, eu gosto de um classificador muito bom mesmo, que é eu, né, e eu tô... Mas eu tenho que descer junto, porque eu não posso estar triste assim. Não dá, Não né, dá. Priscila? Então, sou fraco. eu sou fraco. Eu tô em um momento ruim, difícil, onde eu já chorei, né? Então eu posso usar esse recurso. Eu acho que nesse recurso do tipo, quando eu coloco aqui, que eu já sou fraco, então, mas eu seguro em tuas mãos, Deus vem aqui, como se, Isso, né? ó. E traz. Sim, engraçado que assim, a Priscila, ela fez, e aí automaticamente o ombro dela já levantou e já sorriu, já abriu, né, essa expressão. Então, ó, eu sou fraco, aí o Senhor vem, e aí quando o Senhor vem, você tem que olhar. Por quê? Porque, o Senhor veio e tá tudo bem, o Senhor resolveu, já deu a solução e eu não me espanto, tá tudo bem? Não. É maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. É porque às vezes não vai resolver o problema. Em nenhum momento o louvor fala que o problema cessou. Sim. Mas que ele encontrou no Senhor refúgio, né? Sim. Então aí você tem essa questão de dar apoio, você recebeu o apoio do Senhor. Quando você fez sinal, eu lembrei daquele que a gente faz de dependência do Senhor também. Sim. Que você fez, pode falar, vai fazer dependência. Fiquei lembrando só mais, você pegou por baixo, né? Mas pode fazer também de dependência do Senhor também, que é muito esse usual, sinal, né? assim, irmãos, é o que faz o sinal de Deus e... Isso aí. Porque esse sentimento tá no louvor, né? De ser dependente do Senhor. Exatamente. Eu sei, ele enfatiza isso ao longo do louvor. Então, me ajude a caminhar. E aí ele pede, por favor, me ajuda a caminhar. E é isso, É isso. basicamente. Tenho em teus braços, quero em teus braços, quero estar, que é o que o Alan Sim. trouxe, que a Vanessa fez, foi muito bom mesmo, né? Fez Deus, fez a mão. E a mão do E Senhor. foi trazendo, e foi maravilhoso. E veio o coro, buscar-te-ei, Senhor, consola-me com tua graça e teu amor. E aí o buscar, o que seria o buscar? Buscar, Orar, orar, né? né? Jejuar e
nós temos os recursos da graça, né? E nós temos, assim, infinito, né? Porque os recursos do Senhor são infinitos. E assim, interessante que esse louvor, ele fala de uma experiência de intimidade, né, com o Sim. Senhor, porque o servo, ele alcançou isso, né? Porque o Alan, ele falou, não, o Senhor, ele não resolveu às vezes, mas esse servo, ele alcançou intimidade com o Senhor. Então, se eu quiser, existe esse sinal de intimidade, mas eu gosto muito desse intimidade, eu gosto muito desse sinal. Eu também gosto. Traz o sentimento de uma coisa tão perto, né? Sim, É igual a mamãe íntimo quando, mesmo. com o filho, né? Que fica o nariz com o nariz, aquela coisa íntima, eu gosto muito também. E aí, buscar-te-ei, consola-me. Então, ó, Senhor, é como se fosse uma promessa, tipo assim, um compromisso. Eu vou orar, eu quero, então eu vou insistir, né? Traz esse sentido de insistir. Eu vou insistir, eu vou orar, eu vou jejuar. E pede, ó, consola-me, né? Aí consola-me como? Aí pede a graça, já ensinamos o sinal de graça. Graça, né? Com o amor dele. Então, vai trazendo essas características, esses atributos do Senhor para as nossas vidas. Se os irmãos eles quiserem acrescentar com o Espírito Santo, Com o né, Espírito que ele Santo. nos consola com o Espírito Santo, Exatamente. é válido, viu, irmãos? Ó, vocês fazem aqui, pode fazer, né, O o consolo. consolo e consola, ou vocês fazem porque já está aqui mesmo, o Espírito Já Santo. traz todo esse consolo. E aí fala, quero voltar ao primeiro amor, Alan. E aí? Estar em teus braços, Senhor. Então, o louvor fala de uma pessoa que já tem experiência com o Senhor, né? Um novo convertido. E aí, quando a gente volta o começo do louvor, ele enfatiza, né? Eu sei que o Senhor está comigo. Desde a primeira parte, tá? A primeira estrofe. A primeira estrofe, buscar-te-ei. Ah, não, a primeira estrofe. É do começo, por favor. Tu colheste porque sei que tu és rei e nunca nada há de me faltar. Nunca há de faltar. E aí, quando a gente pega a segunda parte, está enfatizando isso. Que eu já tenho uma vida de experiência com o Senhor, não faltou nada no começo. Desde o começo não faltou nada. E aí eu preciso lembrar disso, né? Que o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Então, eu voltar às primeiras experiências. O sentimento que a gente tinha de alegria, de estar na presença do Senhor, né? Teve prova, teve luta, né? Teve vestida, do adversário me tirar da presença do Senhor, mas eu lembro do que o Senhor fez por mim, como aquele louvor, né? Em caminho de dor eu andava, né? Também traz o mesmo sentimento. Eu me lembrei muito desse louvor, Caminho de Dor, quando estava estudando, porque é uma experiência parecida, né? Mas louvor em Caminho de Dor, a pessoa se diz, essa não, está permanecendo fiel ao Senhor, então ela lembra. Eu lembro que o Senhor fez por mim, o Senhor me salvou, o Senhor prometeu que estaria sempre comigo, e ela está vivendo isso, a pessoa está vivendo, o Senhor está com ela, né? Então eu lembro que no passado, o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, consolou, e agora, aí tem esse sinal que eu gosto muito aqui, daqui para frente, vai continuar me abençoando. Né? Exatamente. E aí trazer essa lembrança, né? Aí tem gente que fala assim, o primeiro amor, tem gente que faz, né? O primeiro amor, fica como o primeiro amor. Um português sinalizado. Fica faltando, né? Falta aquele tempero. Então, o que seria o primeiro amor? Eu quero lembrar, né? Das experiências passadas, o amor que... Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é o coração batendo. Coração batendo. Sim, tipo, que é aquela ansiedade, né? Que a gente aceita, o Senhor Jesus, a gente pode falar, eu aceitei. Jesus. Senhor Jesus, eu ficava ansiosa, o horário do culto, vou para o culto, vou ouvir os louvores. Então, é isso. É lembrar, eu quero de novo, né? Sim. Repetir, né? Eu quero novamente, igual. Eu quero novamente. E aí vem a segunda estrofe, para a gente encerrar, porque o nosso tempo também já estourou. E vem a segunda estrofe que fala bem assim, Senhor, tua palavra ensina a continuar. Sem olhar para trás, sem me desviar, dá-me mais fé para prosseguir, em teus braços quero estar. Então, continua uma oração aqui. E é interessante que falar a tua palavra é a Bíblia mesmo. Isso né? aí. A Bíblia. Então, fala ao Senhor, ela me ensina. Então, eu leio aqui, ela me ensina o quê? A caminhar, né? Pensar passado lá do pecado? Não. E aí, uma coisa interessante o voltar para trás é voltar a ser o velho homem, diferente do lembrar do primeiro amor. Isso aí, Diferente, isso aí.
Pode falar. Isso aí, porque são 2 pontos, né, que você colocou. O irmão que teve experiência e a letra enfatiza isso, como vários servos do passado, né? A gente lembra do rei Ezequias, quando ele ora bem assim, ó, Senhor, lembra-te de mim, né? E aí, porque teve o juízo sobre ele, que ele ia morrer, ele falou, Senhor, lembra do que eu fiz pelo Senhor. E a gente faz isso também no nosso momento de luta. Eu falei, Senhor, hoje eu não estou aguentando, mas por favor, o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu que ia salvar o meu familiar, o Senhor prometeu que ia abrir uma porta de trabalho. Eu não estou vendo agora? Não estou vendo. Tem uma expressão que eu aprendi com o irmão, que ele fala assim, Alain, quando um irmão entrega um dom, ou a palavra mostra a promessa, no céu já se cumpriu. João, ele viu tudo, já aconteceu no céu. Então a gente tem que o quê? Descansar no Senhor. Né? É o negócio que a mãe fez assim, mas tem gente sentando aqui, ó. E aí, no final do louvor, a gente pode botar mais uma expressão de alívio, né? Da fé, ó, de novo, mais forte, agindo, porque dá-me mais fé, quer dizer assim, ele já tem fé. Ele já recebeu a fé do Senhor. Sim. Né? Igual aqui tem que fazer o que? É praticar, é exercer, que é esperar aquilo que a gente não consegue ver, né? Mas a gente acredita que o Senhor vai fazer. Exatamente. Vai falar, Mami. Não é isso mesmo, assim, eu digo e repito, e eu sou muito repetitiva com isso, que a gente tem que mostrar para o surdo o sentimento no louvor, né? Então, não interpretar assim, né, de qualquer jeito, é a gente olhar para o surdo, é viver o louvor, porque se a gente não vive o louvor, o surdo não entende. Então, assim, é o que a gente fala muito, sabe, com os nossos alunos. Eu preciso que você sinalize de uma forma que eu me interesse, sabe? Que eu veja a sua sinalização e o surdo fala, nossa, entendi. Então, é isso que a gente tem que buscar. E estudar no corpo, irmãos, é uma bênção. É claro que estudar em casa, sozinho, mas estudar no corpo é uma bênção. É maravilhoso. E aí, quando a gente pega o louvor, que a Maria trouxe bem, o surdo aí não tem acesso ao som, né? Então, mas o louvor ele tem um fundo. Ele tem uma melodia que acompanha, e nesse louvor específico, e a gente vê que a melodia vai crescendo conforme aquilo que vai, o que o autor vai confessando, que vai acontecendo, né? Então, eu começo com uns movimentos mais fechados, e aí eu vou ampliando esses movimentos com o louvor, que o louvor vai crescendo, eu vou crescendo junto, né? E aí, isso é importante para o surdo para entender. Eu trago isso na interpretação, né? E isso a literatura fala e reforça aquilo que está sendo falado, que é uma música, né? Diferente de uma mensagem, né? De uma pregação. Então, a gente tem que trazer essa marca dentro da interpretação do louvor. Para o surdo distinguir, esse é o momento do louvor, esse é o momento da mensagem. Aí vai ver que tem instrumento tocando, os irmãos estão cantando. Mas é importante poder marcar isso aí também na interpretação, no ato do período de louvor, não só esse louvor, os demais louvores. Conhecer a experiência que trouxe a revelação deste louvor, né? Seja os louvores mais antigos, os mais novos. Nós temos programas na grade que mostram experiências de louvor. Isso ajuda muito a gente. Conversa com o seu pastor, né? Isso é importante. É maravilhoso, né? Na aula mesmo do seminário lá, o pastor trouxe algumas experiências do louvor e como nos ajuda a entender melhor. Vamos ter outros louvores que nós vamos falar aqui, Amém. né? Que também teve o louvor tabernáculo, já irmão já pediu, Priscila, louvor tabernáculo, como que nós vamos falar? A gente vamos estudar e aí o Senhor vai nos dar graça, vai nos ajudar, orientando melhor, da melhor forma possível, do entendimento do louvor. E aí a gente traz para os irmãos. Como já dissemos, né, o nosso tempo ele já se esgotou, então nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Amável mais uma vez, está conosco, a Pai do Senhor, muito obrigada. Amém, Priscila, minha Alain, foi uma alegria estar com os irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Alain, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, a todos a paz do Senhor. Então, esperamos os irmãos no próximo episódio. E não esqueça, curte, comenta, compartilha, deixa aqui de onde que os irmãos são. E não esqueça, entre em contato conosco. Tá aqui? Manda mensagem pra gente. Venha gravar conosco também e participar desse momento aqui conosco de comunhão. Esperamos os irmãos no próximo episódio. Até lá, a paz do Senhor Jesus.